dentro desses 86%, 55% tinham uma capacidade de infectar outras pessoas. E aí é que está o problema do corona, diferente do influenza, tá? Porque ele contamina as pessoas, muitas pessoas não têm sintoma nenhum, tá? Mas elas estão contaminando outras pessoas, elas possuem vírus infeccioso, com alta infecciosidade, tá? E aí, Igor, o que que acontece? Quando dá o boom, que é aquela curva que todo mundo fala que sobe, né, loucamente, por quê? Porque você acha que você tem 2 contaminando, você não tem, você tem 10, você tem 20, sem sintomas, passeando pela rua o tempo todo sem sintoma, mas com a capacidade de contaminar outras pessoas. Então, quando você vê o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas contaminadas graves, né, é muito alto em um curto tempo, né, no intervalo de tempo muito curto. Então, isso é um problema. Então, nesse artigo também, ele trabalha com algumas medidas que são importantes, né? Ele fala que medidas são importantes, tipo, que você precisa aumentar a taxa de notificação, né, dessas pessoas que são assintomáticas, e aí você precisa de teste, né, testar. Em algumas cidades da China a gente sabe que testava todo mundo, mas aqui a gente, infelizmente, não tem teste para todo mundo, tá? E aí reduzir essa proporção dessas infecções que não são documentadas. Então, se você testa, todo mundo, você vai encontrar aqueles assintomáticos que não foram, né? E aí você consegue fazer o quê? Isolar essas pessoas também. E aí você diminui o crescimento e a disseminação dessa infecção. Então aí está um grande X dessa questão. Não é a Coreia do Sul? Isso mesmo, né? Então, esse trabalho é bem legal, quem quiser pegar, né, depois para dar uma lida, ele é bem importante porque ele fala justamente isso, né? Só que, infelizmente, num país de mais de 200 milhões de pessoas, você testar, às vezes fica inviável, né? A gente está com uma fila de testes em São Paulo, as amostras que foram coletadas, mais de 15 mil testes, né? Então é muito difícil, porque não adianta você testar e você não ter pessoas para executar esse teste. E esses testes, chamado teste rápido, ou, no caso, PCR, qual é o mais confiável? Na realidade, hoje, o que a gente está... Deixa eu passar aqui para te mostrar. O que a gente está fazendo... Acho que foi de novo. Alô? Alô? Pronto. Bom, vamos lá. Está escutando agora? Sim. Nossa Senhora. Então, o que acontece? O teste hoje, que é feito, que fala muito de PCR, é o RT-PCR. O que é isso? É um teste molecular, tá? Na realidade, a gente tem 2 tipos de teste quando a gente fala em micro-organismo. A gente tem os testes diretos, tá? O que são os testes diretos? São aqueles testes que você vai identificar o micro-organismo, se ele está ali. E os testes indiretos que você identifica a resposta desse vírus, ou seja, a produção de anticorpo, tá? O que a gente está fazendo hoje é o RT-PCR, que é um teste altamente sensível. RT por quê? Porque a gente vai amplificar o material genético dele, tá? Então, a gente pega o RNA, só que esse teste a gente amplifica o DNA. Então, RT, porque tem uma transcriptase reversa, que é uma enzima que vai pegar o RNA do vírus, o RNA mensageiro, e fazer a leitura para um DNA. E aí a gente consegue amplificar, tá? Na realidade, a gente vai amplificar
que nesse teste tem pequenas regiões de nucleotídeos, que a gente chama de primer, que eles vão se ligar e eu vou amplificar aquelas regiões, dizendo, se eu amplifiquei isso aqui, é porque aqui teve corona. Ele se liga e amplifica e vai fazendo essa leitura. Depois a gente corre, é um gel mesmo, tipo gelatina, tá? E a gente coloca esses nucleotídeos ali e compara, né? A gente tem já o padrão do coronavírus e vê se nas células daquele paciente teve. Então, é um teste, gente, que é feito, que é o que a gente faz para HIV, para ver carga viral, né, de pessoas com HIV. É um teste super sensível, porque muitas vezes você ainda não produziu anticorpo, mas você está infectado. Então, é um teste super sensível, é assim, teste de ponta mesmo. Então, tá? esse seria o mais correto, o mais Sim, apropriado, dizer assim. sim, só que ele exige uma técnica, né, mais sofisticada, tá? Ele exige reagentes, tá? Caros, nucleotídeos. E agora eu estava vendo que estão fazendo um teste rápido. Até a Fiocruz já fez um teste rápido, né? Isso. E parece que esse teste rápido ele pega tanto o anticorpo, ou seja, a forma direta de identificar, e lembrando, o anticorpo a gente não produz imediato. Quando eu me infecto, eu não vou produzir anticorpo, eu estou infectada, mas só depois de 10, 14 dias que o indivíduo vai produzir isso. Então, ele vê anticorpo, tipos de anticorpos diferentes, que isso é importante, para dizer se você está infectado ou se você já teve uma infecção passada, isso é importante. E identifica também um antígeno, parece que uma proteína do vírus. Então, ele faz tanto a forma direta como indireta. A gente tem isso para dengue, tá? A gente tem um teste rápido para dengue dessa forma, tá? Então, a gente já tem essa metodologia.